Oi, gente amada do Pai, aqui estamos nós para mais um dia de leitura da Bíblia. Então vamos lá. Hoje vamos ler o capítulo 28 de Gênesis. Estamos no processo, no caminho de descobertas, de revelações, a cada dia novas reflexões. Então vamos agradecer ao Senhor. Obrigada, Pai, por nos dar a sua palavra, por fazer com que ela chegasse até nós, para que possamos ler, estudar, refletir, entender mais de Ti, subir as escadas nesse processo que nos leva ao Teu conhecimento, às Tuas revelações, porque nada fica encoberto aos olhos daqueles que são Seus. Muito obrigada, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então? Bom, capítulo 28 de Gênesis, vamos começar a ler. Esse verão tá quente, né, gente? Então, Isaac chamou Jacó e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Que Ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra, onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia, a fim de casar ali. Também soube que quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então, Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso, foi até a casa de Ismael, filho de Abraão. Olha com quem ele foi se unir, o meu irmão, né? E casou com Maalate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Jacó saiu de Berseba, a fim de ir para Arã. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: olha só o que Deus disse para ele: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os teus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: este lugar dá medo na gente. Quão temeroso é este lugar, né? Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar, como um monumento. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo
e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupas e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Uau, olha que incrível, gente, isso é fantástico, né? Vamos analisar então que a gente leu mais um capítulo no nosso processo de entendimento da Bíblia. É como se a gente estivesse também subindo essa escada, não é verdade? Olha o que acontece. Isaac abençoou o filho, né? E aqui a gente pode até imaginar que Rebeca deu uma ajudazinha, né? Porque disse para ele que Jacó precisava partir para ir à terra da sua família, porque ele precisava de uma esposa. Porque, na verdade, o que Rebeca queria, de repente, era evitar que Isaac tivesse a preocupação que ela estava tendo por causa da briga dos irmãos. E ela não queria que ele ficasse sabendo que Esaú queria matar o filho. Então, pode ser que ela tenha armado esse arranjo para ele abençoar, né, o seu filho, para ele poder partir. A gente vê também que Esaú ficou incomodado quando quando Isaac abençoou e mandou ele ir buscar uma esposa na casa da mãe. E aí o que ele fez? Foi para a casa de Ismael, o seu meio-tio, e tomou uma esposa para ser mais uma daquelas que ele tomou, né? E que não agradou nem o pai nem a mãe. E aí a gente pode observar que assim que Jacó saiu debaixo da cobertura dos pais, a quem ele sempre se referia, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o meu pai, ele teve o seu primeiro encontro pessoal com Deus no caminho. E acabou fazendo um voto, dizendo que ele será o Deus dele, se ele voltar bem para aquele lugar. E no final do voto, ele ainda prometeu dar o dízimo de tudo que ele ganhasse. Olha, vamos lembrar que o dízimo ainda não foi instituído como lei. A gente ainda vai chegar lá com a leitura da Bíblia. Mas a gente também tem que lembrar que Abraão também fez isso, quando se encontrou com Melquisedeque. Se você não assistiu, assista os vídeos anteriores para acompanhar a gente nessa jornada, né? E agora chegou a vez de Jacó ser grato e louvar a Deus através do seu voto. A gente vê aqui com essa leitura, né, que a gente acabou de ler, que Jacó estava sozinho, no caminho. E aí anoiteceu, ele pegou uma pedra, usou como travesseiro e teve aquele sonho com aquela escada. E isso significa que a sua visão espiritual foi aberta, foi ampliada pelo Senhor, para ele poder assim ver o sobrenatural de Deus. E o que ele via? Anjos subindo, anjos descendo. Isso porque Jacó fazia parte dos planos de Deus. E ele estava assim, mega vulnerável naquele lugar, sozinho no deserto. E esses, saiba, são os momentos que Deus mais se revela a nós. Não somente nestes, tá? Mas principalmente nestes momentos assim de silêncio, que quando nós estamos no nosso deserto, é naquele momento que Deus fala conosco. O encontro com Deus transforma nossas vidas. Eu assim tive vários encontros com o Senhor. Inclusive, eu trouxe aqui um livro para vocês, onde eu narro, onde eu descrevo no meu capítulo, né, nesse livro aqui, Pare e Desperte Seu Propósito, e eu mostro que, além de Deus me curar de uma doença que eu tive aos 20 anos de idade e fiquei 30 dias hospitalizada, Deus deixou claro também que não era para eu ter uma segunda operação. E através da minha obediência, da coragem que eu tive ao enfrentar o meu médico, eu tenho certeza que Deus alcançou as vidas, não apenas do meu médico, mas de alguns médicos e alguns enfermeiros daquele hospital, através do milagre que Ele realizou na minha vida.
Esse testemunho está aqui com vários outros testemunhos de vida incríveis das minhas amigas. Nós somos, olha, 15 mulheres contando histórias, e essas mulheres estão espalhadas por todo o Brasil e ainda em Portugal e em Angola. Então fica a dica aí para você desse livro, e aqui na descrição você vai descobrir como é que você pode adquiri-lo, né? E aí vamos continuar a história de Deus. O Senhor disse para Jacó que cuidaria dele. Isso porque ninguém nos ama com este amor imensurável. Que amor é esse, né? E após o sonho que Jacó teve com essa escada, né? Ele ali na terra e olhando para o céu, que na verdade era um processo que ele ia começar a passar, né? De desenvolvimento. Mas depois desse sonho, Jacó teve certeza que Deus estava naquele lugar. E ele ficou tão chocado, né, que ele falou: uau, quão terrível, né, é este lugar aqui. Este é o verdadeiro temor a Deus, né? E que forte que é isso, né, quando a gente lê. Aí depois o que ele fez? Ele pegou o travesseiro de pedra e fez um memorial. Isso porque na antiguidade, criar um monumento, ele colocou azeite, né, fazia com que lembrasse essa intimidade entre o homem e Deus. Na realidade, ele estava criando um marco para registrar aquele momento que ele teve de intimidade com o Senhor. E acabou trocando o nome daquele lugar, que era conhecido como Luz, para Bet-El. Porque Bet significa em hebraico casa e El significa Deus. Então, Betel, como nós falamos, né, é a casa de Deus. Aí eu pergunto para você, será que você tem aí na sua casa um lugar que é um memorial para Deus? Onde você faz as suas orações, onde você dedica um tempo, alguns minutos dos seus 1440 minutos diários para dedicar a Ele? Onde é que você dedica tempo para ter intimidade com o Senhor? Será que você já teve uma experiência verdadeira com o Senhor, só sua, bem particular, como Jacó teve pela primeira vez aqui? Saiba que Jesus está à porta e Ele bate, Ele não vai entrar se você não convidar. Talvez Ele esteja assim, apenas aguardando você chamar e diga: Senhor, eis-me aqui, se mostra para mim. Eu estou cansado de ouvir os testemunhos de outras pessoas e de conhecer pelo que as outras pessoas falam de ti. Eu quero ter a minha própria experiência contigo, Jesus. Seja bem-vindo à minha vida, à minha casa. Pensa nisso, reflita e depois me conta, tá? Peça, vai acontecer. É isso aí. Esse foi o capítulo 28. Amanhã tem mais. Todos os dias uma nova porção da Bíblia para a gente ler, para a gente entender, para a gente refletir sobre a nossa própria história. Um beijo. Compartilha se você gostou com quem você ama, tá bom? Tchau. Fui. Até amanhã.